O abastecimento d'água e o saneamento das cidades agravam-se com o aumento imprevisto das populações. Com a formação espontânea das vilas, dos bairros e dos aglomerados, as cidades crescem de repente, criando-se sérios problemas de higiene social. Ano vai, ano vem e tem um indicador no Brasil que praticamente não muda. Quase metade dos brasileiros não tem acesso à rede de esgoto. São 2.600 municípios. Pelo menos 455 não têm nem água encanada, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Saneamento. Sobrevivem com carro-pipa, cisterna, poço com dessalinizador. São cidades inteiras que não têm o que muita gente nem valoriza porque acha que é básico. Sim, básico, o nome já diz, né? Saneamento básico. Quando a gente olha os dados no detalhe, as coisas pioram. Eu fui buscar informações para entender o que é feito com os recursos do FGTS. Isso mesmo, a poupança compulsória dos trabalhadores com carteira assinada. A gente ouve que ele financia a construção civil, mas não só. Obras de infraestrutura e saneamento também entram. Os dados do fundo, que hoje é a principal fonte de financiamento para o saneamento no país, mostram que existem 375 obras na área de saneamento atrasadas ou paradas. Isso é metade do total de empreendimentos financiados pelo FGTS que estão nessa situação. Outra metade são obras de infraestrutura e uma parte menor de moradia. Tomando o volume total de contratos na área de saneamento do fundo, o que está parado ou atrasado chega a quase 23%. É bastante coisa. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, aqui em São Paulo, e nesse vídeo nós vamos explorar 3 razões que explicam por que o país tem tanta dificuldade para levar água tratada e esgoto para todos os brasileiros. Número 1. Dificuldade de acesso aos recursos já disponíveis. O Brasil investe por ano muito menos do que seria necessário para atingir a meta de universalização estabelecida pelo PLAN-SAB, o Plano Nacional de Saneamento, que é 2033. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, calcula que no ritmo atual esse prazo não seria alcançado pelo menos até 2060. Isso significa pelo menos mais 2 gerações de brasileiros convivendo com esgoto a céu aberto e todo tipo de consequência negativa que isso tem, do bem-estar à questão da saúde em si. Leptospirose, disenteria bacteriana, esquistossomose, febre tifoide, cólera são todas doenças ligadas à falta de saneamento. A CNI calcula que a média de investimentos do setor entre 2009 e 2014 foi de mais ou menos 9 bilhões, quando seriam necessários 15 bi por ano. Ainda assim, na principal fonte de financiamento do setor, o FGTS, sobram recursos. Ou seja, a gente poderia aplicar já hoje mais do que é gasto. Historicamente, o volume emprestado para o saneamento pelo fundo fica bem longe do limite. Não passa dos 70% do orçamento. No ano passado, chegou a 69% dos 4 bilhões disponibilizados para essa área. Mas por que sobram recursos do FGTS para o saneamento? Adivinha? A burocracia é apontada como um dos principais entraves. O tempo médio entre o início do trâmite e a chegada do dinheiro aos cofres das empresas é de mais ou menos 2 anos, 27 meses. A CNI lançou em 2017 um estudo com uma série de propostas para simplificação dos trâmites de empréstimo. Para se ter uma ideia de como ele pode ser lento, uma das sugestões era a digitalização da entrega de documentos em um sistema único, já que o da Caixa admitia a entrega online de documentos, mas o do Ministério das Cidades não. Bom, mesmo quando o dinheiro sai, isso não significa que o problema está resolvido. O que nos leva ao número 2, os projetos mal elaborados. A baixa qualidade técnica dos projetos e os erros recorrentes explicam em parte os atrasos ou mesmo a paralisação das obras. São estudos feitos pelas próprias empresas de saneamento, pelos entes públicos, por consultorias ou pelas construtoras que vão tocar os projetos e que não levam em consideração pontos como estrutura do solo, índices pluviométricos do município ou plano de ordenamento territorial, ou seja, quanto a cidade vai crescer e para onde. Sem uma boa base técnica, a estimativa de custos de muitos projetos acaba sendo pouco realista e falta dinheiro para continuar a obra, ou para investir na manutenção ou na melhoria da infraestrutura. Um exemplo que eu encontrei lá na lista de obras paralisadas e atrasadas do FGTS. O município de Alcantil, no interior da Paraíba, não tem água encanada. Nunca teve. Em 2003, um projeto capitaneado pelo governo do estado prometia finalmente levar água para a cidade, que tem mais ou menos 5.000 habitantes e fica a 200 quilômetros da capital paraibana, João Pessoa. Mais de 15 anos depois, entretanto, ele praticamente não saiu do papel. É o mais antigo projeto da lista que a gente consultou no FGTS. O presidente da estatal de saneamento, a Cagepa, Marcos Vinícius Neves,
disse que o problema é que a obra é mais complexa do que se previu inicialmente. Descobriu-se que o subsolo da cidade era formado por rochas bastante resistentes, o que elevou os custos de perfuração e a instalação da infraestrutura e levou a companhia inicialmente responsável a abandonar o projeto, que já está aí na 7ª empresa e na 4ª licitação. Enquanto isso, o município sobrevive com os carros-pipa que o Exército leva à cidade 1 ou 2 vezes por mês e usa para abastecer as cisternas comunitárias que estão espalhadas pela cidade. Vamos então ao polêmico número 3. Gestão pública versus privada. Tanto o setor público quanto o privado concordam de forma geral que a participação de empresas privadas no saneamento é menor que o necessário. O próprio presidente da CAGEPA, que também preside a associação que representa as 25 estatais de saneamento do país, o Marcos Vinícius Neves, falou que o setor público quer o privado junto. A divergência é sobre como dosar essa participação. Se com a privatização das empresas públicas de saneamento, que hoje respondem por 75% da população atendida, ou a atuação em paralelo dos dois, por meio de concessões e parcerias público-privadas. Crítico da administração pública do saneamento, o economista Cláudio Fristac, presidente da Interb Consultoria, acredita que a captura das empresas por interesses de servidores concursados, parlamentares dos estados e governadores responde aí por boa parte da ineficiência dessas companhias. Para Ilana Ferreira, da CNI, a forma como o setor está estruturado favorece a interferência política. A Constituição de 88 atribui a competência do saneamento aos municípios, que via de regra não têm recursos suficientes para investir. Os prefeitos, então, delegam a tarefa para os estados que estão à frente das estatais. E esse processo é feito muitas vezes de maneira informal, sem nem contrato, como ressalta a economista. E a solução, então, é privatizar tudo? Calma aí. A gente tem exemplos no Brasil que alimentam argumentos de todos os lados do debate. Há casos de cidades geridas por empresas privadas com péssimos indicadores, como Manaus, de cidades servidas por estatais de capital misto e com bons indicadores, como Franca em São Paulo e Cascavel no Paraná, casos de remunicipalização de serviços que haviam sido concedidos à iniciativa privada, como Itu, em São Paulo, e de privatizações bem-sucedidas do ponto de vista da ampliação do atendimento, caso da Gaúcha Uruguaiana. Internacionalmente, o assunto também está longe de ser consenso. Há casos famosos de remunicipalização em Paris e Berlim, que, para aqueles que defendem a manutenção do setor de água e esgoto nas mãos do Estado, mostram que a concessão à iniciativa privada não funciona. Quem argumenta do lado contrário, por sua vez, afirma que a reestatização no caso de Paris foi influenciada por um forte componente político, já que Bertrand Delanoë, prefeito eleito pelo Partido Socialista, tinha uma agenda bem estatizante. No caso de Berlim, de acordo com um estudo feito pela GEO Associados, o problema teria sido a falta de transparência no processo de seleção dos investidores privados. O que a gente tira disso tudo é que não existe fórmula pronta e que cada caso precisa ser analisado na sua minúcia. E que os problemas de gestão das empresas de saneamento, públicas ou privadas, acabam custando muito caro. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, então clica no link que vai ficar aqui embaixo. A gente continua acompanhando o tema e volta por aqui quando tiver novidades. Muito obrigado pela companhia, até a próxima e tchau!